Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar o que significa o slew rate do seu amplificador e como medi-lo de forma bem simples. Vamos lá? O slew rate é a taxa de variação da tensão do sinal por unidade de tempo. Se medido na saída, representa uma forma de medir a qualidade do seu amplificador. Um amplificador com slew rate ruim vai distorcer o sinal. Nesse trabalho eu vou mostrar como medir o slew rate, que é representado pela sigla SR. Um circuito amplificador impõe limitações ao sinal de saída, sendo uma delas a taxa de variação desse sinal em função do tempo, ou mais conhecido como slew rate, SR, sendo especificado em volts por microsegundos. O slew rate define a velocidade de resposta do amplificador quando um sinal com uma certa frequência é aplicado à sua entrada. O slew rate normalmente é avaliado na frequência de referência de 20 kHz, o limite da audição humana. Quanto maior o slew rate, melhor. A técnica é simples. Você deve injetar um sinal de onda quadrada na frequência de 20 kHz na entrada do amplificador, e então medir esse sinal em paralelo com a carga. Pode ser uma carga resistiva mesmo. Para essa medição, o amplificador deve ter o seu sinal de tensão de saída ajustada para aproximadamente 1 watt. A equação para determinar a tensão é mostrada na figura. Veja que para 1 watt de potência RMS, a tensão RMS de saída deverá ser igual à raiz quadrada da impedância da carga. A impedância do alto-falante. O melhor é determinar usando a tensão pico a pico. Fica mais fácil de medir no osciloscópio. Veja como ajustar a equação. Primeiro vou ajustar a equação para a tensão de pico. A tensão RMS é igual à tensão de pico dividido por raiz de 2. Passando a raiz de 2 para o outro lado da igualdade e o 2 para dentro da raiz. Agora vou ajustar a equação para a tensão de pico a pico. A tensão de pico é metade da tensão pico a pico. Passando 2 para o outro lado. Pronto! Essa é a equação da tensão de pico a pico esperada para 1 watt de potência. Para chegar na equação foram usadas as equações da senoide, mas os valores serão usados para uma onda quadrada. Por exemplo, para um alto-falante de 8 ohm, a tensão pico a pico deverá ficar ao redor de 8 volts. Para uma carga de 4 ohm, será 5,7 volts. E para 16 ohms, será 11,3 volts. A medição é simples. Meça a tensão pico a pico no osciloscópio e avalie o tempo de subida. A maioria dos osciloscópios medem a tensão pico a pico, mas poucos medem o tempo de subida. No exemplo da figura tirada do site do saudoso mestre Carlos Mergulhão, está sendo usado um osciloscópio Minipa, que mede esse tempo. É o FAL na figura? Se o seu osciloscópio não tiver essa função, use os cursores para medir esse tempo, como mostra a figura. Tendo os valores, é só dividir a tensão pelo tempo, que deve estar na escala de microsegundos. Na figura, 8 volts sobre 10 microsegundos. Isso dá um slew rate de 0,8 volts por microsegundo. Muito ruim, muito baixo. Um amplificador bom deve ter um slew rate igual ou maior do que 10, na potência ao redor de 1 watt, é claro. O tempo de subida deve ser da ordem de 0,8 microsegundos, 800 nanosegundos. O baixo slew rate do amplificador da figura indica que ele terá dificuldade de reproduzir os sons de altas frequências. O efeito do slew rate baixo é que os sinais senoidais, e o sinal de som é um somatório de sinais senoidais, vão sair distorcidos. Se um sinal de 20 kHz for introduzido na entrada, se espera que ele apareça na saída sem distorção, como na figura. Mas se o slew rate for baixo, ele poderá sair distorcido, como na figura. A sinoide poderá se transformar numa onda dente de serra. No livro Amplificadores de Potência do Bertone, ele mostra a equação da figura como uma alternativa para avaliar o slew rate esperado para um amplificador, isso em função da máxima potência e considerando o sinal senoidal. A tensão VO é a tensão de pico na carga e a frequência padrão para avaliação é 20 kHz. Na equação é usada a tensão de pico, mas também pode ser usada a tensão de pico a pico. O slew rate medido deverá ser igual ou maior do que o avaliado por essa equação. Mas o melhor ainda para avaliar o menor slew rate esperado para um amplificador é usar a potência, que é um dado fácil de obter. Veja como fica a equação. Para chegar nessa equação, é só trabalhar a equação do slew rate em função da tensão de pico a pico, considerando a relação da tensão pico a pico com a potência PMPO. Tudo parte sabendo que a potência PMPO é igual à tensão pico a pico ao quadrado sobre a impedância da carga RL. Isolando a tensão pico a pico, agora é preciso relembrar a relação entre a tensão
tensão PMPO e a potência RMS. Se você não lembra, é só ver o vídeo sobre as equações da potência nos amplificadores. Está na descrição desse tutorial. Agora é só substituir essa tensão na equação 1 para chegarmos na equação em função da potência. Aquele 10 na menos 6 é equivalente a dividir por 1 milhão. Isso para que a unidade fique em volt por microsegundos. Veja o exemplo da figura. Avalie o slew rate esperado para um amplificador de 100 watt no alto-falante de 8 ohm. É só usar a equação. Eu acho melhor dividir por 1 milhão. O valor resultante, 5 volts por microsegundos. Agora você já tem como avaliar com precisão o slew rate esperado para o seu amplificador. A equação que relaciona o slew rate e a tensão de saída parece mágica, mas não é. É tecnologia. Veja de onde saiu. O slew rate é o resultado da carga dos capacitores parasitas que infestam o amplificador. Então a equação do slew rate sai da equação fundamental do capacitor, essa da figura. Nessa equação o DVDT é a razão entre a variação da tensão em função do tempo. Isso mesmo, o slew rate. Então podemos dizer que o slew rate no capacitor é igual à razão da corrente que está variando no capacitor e o valor da capacitância. Se o sinal for do tipo senoidal, então a corrente vai ser igual à tensão sobre o capacitor dividido pela reatância capacitiva. E a reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc. Fazendo a divisão de frações, a corrente no capacitor é igual à tensão sobre o capacitor, que multiplica 2πfc. Substituindo na equação, agora é só simplificar os Cs da capacitância e pronto! É só considerar a tensão de pico. E temos a equação do slew rate. Viu? Tecnologia aplicada nos parasitas que infestam o seu amplificador. Nesse tutorial você viu o que é o slew rate e como você pode medir o seu valor em um amplificador pronto, ou ainda variar o seu valor para um amplificador em projeto. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!